Hoje vamos recapitular o filme chamado Time Cop, O Guardião do Tempo. Em 1863, na Geórgia, um comboio do exército confederado avança por uma estrada. Um homem vestindo um chapéu preto e um casaco aparece no caminho. Ele se apresenta como aliado da confederação. Os soldados o cumprimentam de forma amigável e pedem que ele saia da frente para liberar a passagem. No entanto, o homem de chapéu sabe que eles estão transportando um carregamento de ouro para o general Lee. Ele se recusa a sair do caminho até que lhe entreguem o ouro. Quando os soldados negam seu pedido, o homem saca 2 metralhadoras e abre fogo. Em poucos segundos, todos os guardas são mortos e seus cavalos fogem em pânico. A cena muda para Washington, em 10 de outubro de 1994. Uma reunião do Comitê de Supervisão de Operações Secretas do Senado está começando. O jovem político George Spota está em discussão com os senadores sobre o Dr. Hans Kleindust. Kleindust é um cientista laureado com o Prêmio Nobel que colaborou com o governo no programa espacial. Além disso, nos últimos 20 anos, ele tem conduzido pesquisas secretas sobre viagem no tempo. Inicialmente, os senadores demonstram ceticismo em relação ao assunto. No entanto, George Spota afirma que o trabalho de Kleindust acabou sendo um sucesso completo na área de viagem no tempo. George Spota esclarece que não é possível viajar para o futuro, pois ele ainda não existe, mas é possível voltar no tempo. No entanto, Spota alerta que alterações feitas no passado podem ter consequências catastróficas no presente. Diante disso, Spota propõe a criação de uma agência secreta chamada Comissão de Aplicação do Tempo. Esta agência teria 2 funções principais: monitorar as viagens no tempo e evitar mudanças na linha do tempo. O primeiro comandante dessa comissão seria o oficial Matuzak, da Polícia de Washington. Os senadores expressam preocupação com as implicações financeiras e o impacto na economia atual. Porém, George Spota argumenta que essas questões não são prioridade no momento, pois intervenções no tempo já ocorreram há 10 dias. A CIA conseguiu desmantelar uma operação de venda de armas para terroristas em Hamburgo. O que tornou esta operação incomum foi o método de pagamento. Os terroristas usaram barras de ouro datadas de 1863, marcadas como propriedade dos Estados Confederados da América. Um dos senadores presentes compara a situação a um episódio de Star Wars, expressando sua incredulidade diante dos fatos apresentados. No entanto, o jovem senador Aaron McComb não compartilha dessa opinião cética. Ele leva a situação a sério e concorda em presidir o Comitê de Supervisão para lidar com essa nova e complexa realidade envolvendo viagens no tempo. Enquanto isso, conhecemos o oficial de polícia Max Walker, que está aproveitando um momento com sua esposa Melissa em um shopping. De repente, ele percebe um ladrão roubando uma bolsa e rapidamente o detém. Sem saída, o ladrão devolve a bolsa para a senhora, que sorri e agradece a Max. Em seguida, Max levanta o olhar e nota 2 homens o observando de perto, mas quando ele olha novamente, eles já desapareceram. Max volta para junto de sua esposa, que pergunta se o novo trabalho dele na Comissão de Aplicação do Tempo é perigoso. Max responde que não. Após terem um momento íntimo, Melissa tenta contar algo importante para Max, mas é interrompida por uma ligação de trabalho. Infelizmente, a conversa terá que esperar, pois Max precisa cobrir um colega. Assim que ele sai de casa, é surpreendido por um criminoso, que o atinge e o joga no jardim. Melissa tenta ajudá-lo, mas o bandido a puxa de volta para dentro. Atordoado, Max é agredido por outros criminosos e acaba sendo baleado. No entanto, ele se levanta segundos depois, pois estava usando um colete à prova de balas, e corre para salvar sua esposa. Mas, de repente, a casa explode. Max observa a casa em chamas e percebe que sua amada esposa morreu no incêndio. Em 1929, durante a Grande Depressão, um empresário acabou de se jogar de um prédio. Nesse cenário, Lyle entra em seu escritório e lê um jornal de 2004 sobre o mercado de ações. Ele convence um empresário a comprar 100 mil ações de uma empresa petrolífera, prometendo lucros futuros. De repente, Max surge através de um portal temporal. Ele trabalha há mais de 10 anos na Tech, e sua missão é capturar Lyle, um ex-agente da Tech que usou viagens no tempo para enriquecer ilegalmente. Enquanto Max explica os crimes de Lyle, este aciona discretamente um alarme. 2 guardas aparecem, um deles se gabando de suas habilidades no boxe. Max os derrota rapidamente. Lyle saca uma arma e atira descontroladamente, mas logo fica sem munição. Max descobre que Lyle trabalha para o senador McComb, candidato à presidência que precisa de dinheiro para sua campanha.
Max pede que Lyle testemunhe contra o senador, mas ele recusa, temendo pela segurança de sua família. Sem alternativas, Max decide levar Lyle de volta ao futuro. Lyle implora para morrer no passado, alegando que o senador matará sua família. Em seguida, ele pula pela janela. Max o segue, agarrando-o no ar e ativa seu dispositivo de viagem no tempo, abrindo um portal pelo qual ambos desaparecem. Ao retornar ao seu próprio tempo, Lyle é imediatamente levado a julgamento. Ele é acusado de usar viagens no tempo para modificar o futuro. Suas acusações são consideradas mais graves por ele ser um ex-agente da lei temporal. Durante o processo, Lyle não se defende. Como resultado, ele é condenado à pena de morte. Lyle é enviado de volta a 1929, onde completa o salto que havia iniciado. Ele cai sobre um carro estacionado, cumprindo assim sua sentença fatal. Em 2004, em Washington, a sede da TEC está em plena atividade. Uma comissão liderada pelo senador McComb chega para inspecionar como os fundos do projeto estão sendo utilizados. Ao ver Max, Aaron McComb comenta que ouviu muito sobre ele. Max responde que também ouviu falar de McComb. O senador então convida Max para se juntar ao grupo, expressando interesse em saber mais detalhes sobre a última missão de Max. Durante a conversa, Max revela que sabe para quem Lyle trabalhava. McComb, de forma cínica, questiona por que o responsável ainda não foi preso. Max responde que isso se deve à morte da única testemunha. A comissão discute sobre Parker, o inventor do único chip supercondutor usado pela TEC. O senador McComb perdeu uma grande quantia ao deixar de trabalhar com Parker pouco antes da obtenção da patente. Agora, McComb quer encerrar o projeto da TEC. Ele argumenta que seria perigoso se alguém entrasse em contato com uma versão passada de si mesmo. Além disso, ele menciona o risco representado por agentes rebeldes como Lyle Atwood, que são tentados a permanecer no passado. Por essas razões, o senador McComb afirma que fará o necessário para encerrar o projeto da TEC. No carro, após a visita à TEC, o assistente do senador McComb informa que os fundos para a campanha são insuficientes, mesmo com o dinheiro obtido através das viagens ao passado. Irritado com essa notícia, McComb reage violentamente. Em seguida, ele repreende o assistente, ordenando que não fale sobre o que não podem fazer, mas sim que informe quanto dinheiro é necessário para manter a campanha em andamento. Lawrence, o assistente, revela que precisam de 50 milhões de dólares. Essa é a quantia que McComb perdeu por causa das ações do agente Max. Diante disso, McComb decide que precisa se livrar de Max, vendo-o como um obstáculo para seus planos. Max está em seu escritório, olhando para uma foto de McComb quando o agente Matuzak se aproxima. Matuzak é o chefe de Max, mas também um bom amigo. Durante a conversa, Matuzak alerta Max sobre o perigo que McComb representa. Max revela a Matuzak que Lyle trabalhava para McComb, mas foi intimidado e não testemunhou. Ele também menciona que metade dos agentes da TEC está sob o controle de McComb. Matuzak assegura a Max que ele não faz parte desse grupo corrupto. Ao ver uma foto de sua falecida esposa, Max fica frustrado. Ele expressa sua irritação por não poder quebrar as regras para salvá-la, enquanto McComb enriquece ilegalmente alterando o passado. Matuzak aconselha Max a ser cauteloso, lembrando que McComb é um candidato presidencial. Ele enfatiza a necessidade de ter provas concretas antes de fazer qualquer acusação, sugerindo que agir sem evidências sólidas pode ter graves consequências. Max está em casa assistindo a um vídeo de sua esposa. Enquanto dorme, ele repentinamente abre os olhos e consegue evitar um choque elétrico. Inicia-se então uma luta com facas entre Max e um atacante asiático. Usando uma toalha, Max agarra a mão do atacante e o domina. Um segundo bandido pega a arma de choque e a aponta para Max. Rapidamente, Max usa o primeiro atacante como escudo, e ambos caem no chão, derrubando um bebedouro. A água se espalha pelo chão. Max pula sobre a mesa da cozinha enquanto o segundo atacante tenta usar a arma de choque. O choque elétrico acaba atingindo o próprio bandido através da água no chão. Nesse momento, a agente Fielding da TEC chega à casa de Max para verificar o ocorrido. Ela foi designada como sua nova parceira, com a tarefa de monitorar sua integridade. Max vai à TEC para reclamar sobre isso, mas Matuzak lhe explica que Fielding será sua parceira porque há poucas pessoas confiáveis disponíveis. Max não tem outra opção senão aceitar. Os dois entram em uma máquina do tempo equipada com potentes motores a jato e viajam para o passado. Eles chegam em 1994, onde precisam lidar com uma alteração na linha do tempo. É domingo, 9 de outubro, e Fielding menciona que seu aniversário será no dia seguinte.
Max a adverte para não entrar em contato com sua versão do passado. No entanto, Fielding expressa o desejo de ligar para si mesma mais jovem e aconselhá-la a não se envolver com Bob Morgan, uma experiência que ela considera decepcionante. Max e Fielding chegam ao edifício da Parker McComb Data Link Systems. Max prepara sua arma e entra no prédio, enquanto Fielding vai para o outro lado, aguardando um sinal dele. Dentro do prédio, Jack Parker e o jovem McComb estão discutindo sobre um novo chip. McComb afirma que a empresa está à beira da falência e exige que Parker devolva seu investimento. Parker entrega um cheque a McComb, informando que encontrou um novo investidor que acredita no potencial da empresa. O jovem McComb está prestes a encerrar a parceria quando, de repente, uma versão mais velha de McComb surge de um portal temporal, acompanhado por seus capangas. O McComb do futuro adverte sua versão mais jovem para não aceitar o cheque e não desistir do chip, revelando que este trará bilhões de dólares no futuro. O McComb mais velho agride Parker e está prestes a atirar nele quando Max aparece, ordenando que largue a arma e o módulo de retorno. Fielding aponta sua arma para McComb, permitindo que Max desça. Porém, surpreendentemente, Fielding vira a arma para Max, revelando-se como uma agente renegada trabalhando para McComb. Os capangas de McComb capturam Max. O senador atira e mata Parker. Ele tenta fazer o mesmo com Max, mas este consegue se libertar e começa a lutar contra os capangas. O McComb mais velho se dirige à sua versão mais jovem, declarando que a empresa agora pertence a ele. Ele entrega-lhe um envelope contendo instruções adicionais sobre como administrar os negócios no futuro. Após derrotar os capangas, Max se volta para confrontar McComb. Nesse momento, Fielding ataca Max, mas ele consegue derrubá-la. McComb tenta ativar o módulo de retorno para voltar ao seu tempo. Fielding implora para que ele não a deixe para trás. McComb, não querendo levá-la consigo, atira em Fielding. Esse momento de distração dá a Max tempo suficiente para escapar. Em seguida, McComb ativa o módulo e retorna para seu próprio tempo. Max também retorna e fica chocado com as mudanças. Matuzaki o informa que ele teve sorte de voltar, pois as autoridades destruirão todas as máquinas do tempo. A empresa dos chips agora pertence a McComb, que lidera as pesquisas e tem o apoio de quase todos. Max menciona que Fielding foi baleada por McComb, mas Matuzaki não a conhece e não há registros dela. Max convence Matuzaki de que eram amigos antes da interferência de McComb no passado. Intrigados sobre como McComb viajou no tempo, eles descobrem que o primeiro protótipo da máquina do tempo não foi destruído. Com ele, McComb se tornaria o único viajante do tempo. Max e Matuzaki elaboram um plano para enviar Max de volta no tempo. Para executá-lo, Max neutraliza os guardas que protegem a máquina do tempo, enquanto Matuzaki tenta ativá-la. Repentinamente, 2 guardas aparecem e atiram em Matuzaki. Apesar de estar gravemente ferido, ele consegue alcançar e acionar o interruptor da máquina. Os motores são ligados, e Max é enviado de volta para 1994. Max lê um relatório policial para localizar Fielding no hospital. Ao encontrá-la, pede que testemunhe contra McComb. Ela concorda, mas Max revela que o banco de dados da Tech não possui informações sobre ela, o que a deixa confusa, pois ela treinou na Tech por 6 anos. Precisando de provas da existência de Fielding, Max vai ao laboratório para coletar seu sangue. Lá, ele descobre que sua esposa está grávida através de um exame de sangue. Após pegar a amostra de Fielding, Max retorna ao quarto e a encontra morta, assassinada pelos homens de McComb. Uma enfermeira entra, acusa Max do assassinato e chama os guardas. Ele foge pela janela. Max corre para um shopping center, onde encontra a jovem Melissa. Os capangas de McComb os avistam, mas o Max de 2004 e sua esposa conseguem escapar. Ele conta a ela sobre a viagem no tempo e insiste em ajudá-la, omitindo que ela será morta naquela noite. Na casa de Max, à noite, Melissa desce e encontra o Max mais velho. Ele pergunta se ela contou ao jovem Max sobre a gravidez. Melissa diz que não teve chance, e o Max mais velho pede que ela fique com o jovem Max a todo custo, pois os homens de McComb estão ali. Os bandidos atacam, mas o Max mais velho os enfrenta com facilidade. Os tiros alertam o Max do passado, mas Melissa tenta impedi-lo de sair. Ele acaba enfrentando um matador em outra parte da casa. Melissa foge para o telhado, perseguida por um bandido. O Max de 1994 tenta resgatá-la, e ambos ficam pendurados com um bandido à frente. Melissa consegue pegar uma arma e derruba o bandido. De volta ao chão, o jovem Max é atacado pelo último matador.
mas o Max mais velho o salva e retorna à casa onde encontra uma Kombi de 2004 fazendo Melissa de refém. Há uma bomba na casa que está prestes a explodir. McComb está disposto a morrer na explosão, confiante de que sua versão jovem sobreviverá e se tornará presidente seguindo suas instruções. Max previu esse plano e atraiu o McComb de 1994 para a casa. De repente, o jovem McComb aparece atrás de Max. Melissa aproveita a confusão para atacar seu captor, mas acaba baleada no ombro. Max então empurra o McComb jovem contra sua versão mais velha. Devido às regras de viagem no tempo, as duas versões de McComb se fundem em uma massa viscosa que logo se desintegra. Após isso, Max resgata Melissa, tirando-a da casa antes da explosão, e a coloca ao lado do Max de 1994, que está inconsciente. Max retorna ao seu tempo presente e encontra um cenário bem diferente. Seu amigo Matuzak está vivo e saudável, sem nenhuma lembrança do tiroteio com a segurança. Ao perguntar sobre o senador McComb, Max descobre que ele desapareceu misteriosamente há 10 anos, cancelando todos os seus compromissos sem deixar rastros. Durante um encontro casual, Max comenta com Fielding que Bob Morgan ainda aguarda uma nova chance. Fielding sorri, mas parece confusa, pois nesta realidade ela não conhece Max. Ao chegar em casa, Max é surpreendido por um menino de 10 anos que o chama de pai. Em seguida, sua esposa Melissa o recebe com um sorriso caloroso. Assim como há 10 anos, ela tem algo importante para contar a ele. Espero que tenham gostado. Até a próxima.